Fala, povo abençoado de Deus, que a paz seja convosco, amém? Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade a essa série de vídeos que nós estamos fazendo, um estudo sobre o compromisso da vida cristã, né? Nós já tivemos outros vídeos aqui. Se você de repente está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu aconselho você a assistir os anteriores, porque é uma sequência de vídeos fechando esse estudo. E aqui nós já falamos do compromisso da vida cristã, quando nasce esse compromisso, quando nós aceitamos a Cristo e decidimos ter um compromisso com Deus, né? E depois, na sequência, é através de um chamado que acontece esse compromisso. Depois nós falamos dos direitos e deveres, né? Nós ganhamos muitos direitos, mas nós temos alguns deveres também dentro desse compromisso com Deus. Aí falamos de talentos e dons que Deus nos dá para que nós possamos usar nesse relacionamento com Ele, dentro do corpo de Cristo, e através dos nossos dons e talentos nós ajudamos outras pessoas a chegarem a Deus, a conhecerem a Deus, a salvação, né? E Deus abençoar essas pessoas, essas famílias. Então nós usamos o nosso dom, o nosso talento, aquilo que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a questão do comprometimento, né? Então hoje é a vez de nós falarmos sobre comprometimento. E aí, para falar esse item de comprometimento, eu queria usar um texto base que eu gosto muito, que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, o verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Ele diz o seguinte: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu quero ficar com a parte A que diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Então, esse versículo ele diz que tudo que vier à sua mão para fazer, tudo aquilo que você assumir para fazer, que você possa fazer da melhor forma, né? Eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Esse versículo é um dos versículos que eu tenho gravado no meu coração, né? Porque tudo que eu vou fazer, né, eu faço da melhor forma possível para que Deus seja glorificado na minha vida, né? Para que eu não seja reconhecido como uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, e aí eu vou estar envergonhando o nome de Jesus, uma vez que eu me considero um cristão. Então eu trouxe esse versículo e eu procuro fazer, eu faço, né, sempre o meu melhor, eu dou sempre o meu melhor naquilo que eu me comprometo a fazer. Então nós, né, que somos cristãos, a base de fé nossa, a nossa doutrina principal, a nossa base, a nossa raiz é a palavra de Deus. Então tudo quanto tem lá nós trazemos para a nossa vida, praticamos no dia a dia, né, para que Deus, o nome de Jesus seja glorificado, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do comprometimento. E aí, o comprometimento, o que significa, né? Fui no dicionário dar uma olhada e o comprometimento significa o seguinte: ato ou efeito de comprometer ou comprometer-se, em que há compromisso, né? Então está intimamente ligado à palavra compromisso, que é o primeiro item do nosso estudo aqui. Isso é comprometimento. E aí, aqui a ideia também é lembrar que existe uma diferença entre o comprometido e o envolvido, né? E aí tem até uma história que provavelmente você já ouviu falar, né, do porco e da galinha, que certa vez eles estavam andando, né, na fazenda, e o dono da fazenda chamou eles e falou que na manhã seguinte ele iria fazer um café diferente e ele gostaria de comer ovos com bacon, né? E aí aqui a gente tem dois personagens, um vai estar envolvido e um vai estar comprometido. No caso, a galinha estaria envolvida porque ela simplesmente iria fazer os seus ovos, né? Fazer ali o básico, que é entregar um ovo. Já o porco, né, ele era o comprometido da história, porque ele iria que doar um pedaço dele, né, para que o fazendeiro conseguisse comer ovos com bacon. Então essa é a diferença. O comprometido é aquele que se doa por inteiro, né? Ele se entrega para aquela atividade, para aquilo que foi proposto. Já o envolvido faz o básico, o principal, né, e tá tudo bem. Então essa é a diferença que nós temos aí do comprometido e do envolvido. Então é diferente o comprometido do envolvido, é muito diferente, né? E aí, seguindo aqui, né, como eu falei, nós temos usado aqui a vida de Abraão
para poder trazer alguns ensinamentos para nós, usando o compromisso, usando o chamado de Abraão. E lá em Gênesis 13, acontece uma situação quando Abraão começa a prosperar muito junto com seu sobrinho Ló, e os pastores deles começam a brigar. Nesse momento, né, lembrando que Ló sabia do compromisso, da missão de Abraão, né? Qual seria a missão que Deus teria dado para Abraão, e ele foi junto, e eles começaram a prosperar, os pastores começaram a brigar. Nesse momento aqui, então, está registrado lá em Gênesis 13, do 10 ao 13, eu vou ler para vocês, que diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, que era a cidade que Ló escolheu pelos olhos, né? Então, aqui a gente vê que Ló estava envolvido com Abraão, mas não tinha comprometimento, né? E aí, só que depois a gente conhece a história, Deus honrou Abraão justamente por Abraão ser comprometido, né? E aqui também é interessante lembrar que depois Ló foi capturado pelos inimigos, e aí Abraão era tão comprometido com ele que Abraão ainda fez uma missão de resgate para livrar Ló, seu sobrinho, da mão dos inimigos, né? Então foi uma outra passagem que aconteceu, mas para mostrar para você, né, aqui, então a gente tem Ló e tem Abraão. Um está comprometido, o outro está apenas envolvido, né? E aí, para citar mais um exemplo aqui de pessoas envolvidas e pessoas comprometidas, nós temos também a história de Davi, né? Se a gente olhar lá em 1 Samuel 16, né, do 11 ao 13, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, do pai de Davi, né, Deus tinha orientado para que ele fosse lá para ungir o novo rei de Israel. Saul já tinha quebrado o seu compromisso. Saul tinha deixado de ser comprometido com a palavra de Deus. Então Deus iria ungir um novo rei para Israel, e era na casa de Jessé. Então quando ele chega lá, né, passam lá os 7 filhos de Jessé, nenhum deles eram. E aí, aonde estava Davi? Davi estava, né, cuidando das ovelhas de seu pai, estava lá trabalhando, muito comprometido, né, com o seu pai, com o cuidado das ovelhas. E aí, então o profeta Samuel manda chamar Davi, e ali Davi é ungido rei de Israel naquele momento, ainda jovem e tão comprometido, porque ele estava lá trabalhando, cuidando, fazendo o seu melhor. E depois lá em 1 Samuel 17, 12 e 13, eu quero ler com você, que diz assim, ó, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Verso 13, foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Olha o verso 14, e Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. O verso 15, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Olha só, aqui já se passa alguns anos, os irmãos de Davi vão para a frente da batalha, todos aqueles irmãos dele que já passaram ali naquela vez que o profeta Samuel visitou, nenhum deles eles foram para o exército de Saul. E nesse episódio aqui levantou Golias dos filisteus para afrontar o povo de Deus. E aí você vê aqui também quem estava comprometido ou não. O povo, os irmãos de Davi, assim como todo o exército de Saul, estava com medo de lutar com Golias, pelo tamanho, né, de Golias, pelo forte guerreiro que ele era.
palavra fala que ele era muito grande, muito forte, amedrontando e zombando do povo de Deus. Então eles estavam envolvidos, porque nenhum deles, né, partia para cima do gigante. Mas chega Davi, aquele menino, e ele então comprometido com Deus, ele comprometido, ele toma a frente. Depois todo mundo sabe como acabou essa história. Acabou com o gigante morto nas mãos do menino Davi, que já tinha o chamado de Deus para ser rei de Israel, justamente por isso, porque era comprometido. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você que é comprometido, você não perde nada, querido. Você que procura fazer as coisas da melhor forma, com compromisso, no seu trabalho, no seu lar, junto com a sua família, no corpo de Cristo, servindo a um grupo missionário, você que é comprometido, você não perde nada. Deus honra os comprometidos, amém? Deus sempre vai honrar os comprometidos. Então, Davi era uma pessoa comprometida. Davi, muito comprometido, né? E aí, querido, tem também a questão dos 10 espias, né? Na verdade, são 12 espias que foram enviados que Moisés mandou para espiar a terra prometida. Deus já tinha prometido entregar uma terra que manava leite e mel, né? E lá, Números 13, o registro de quando aconteceu isso, que Moisés mandou os espias para olharem a terra que Deus tinha prometido. Então foram enviados 12 espias, né? E os 12 voltaram, mas 10 tinham um relato e 2 tinham outro relato. Desses 12 espias, hoje a gente decorou apenas o nome de Josué e Caleb, que são os 2 comprometidos, que sabiam que Deus estava no negócio. Então eles viram que a terra realmente manava leite e mel, que tinha cachos de uva, que um cacho de uva 2 homens precisavam levar. Mas os outros 10 que não estavam comprometidos, eles trouxeram relatos de que havia gigantes na terra, que eles pareciam um gafanhoto. Então as pessoas que estão envolvidas, querido, sempre vão ver o problema maior do que ele é, né? E já as pessoas comprometidas, eles vão ver sempre a solução, eles vão ver sempre o que eles vão ter a partir do momento que eles superarem aquele problema, né? E aí eu quero ler para vocês aqui bem rapidinho, Números 13, 30, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Olha só, então o comprometido aqui, Caleb, né, depois, se você continuar lendo, você vai ver o que ainda Josué junto com Caleb acrescentaram sobre esse fato, mas aqui você já vê a diferença do envolvido e do comprometido. O comprometido, ele sabe que é possível vencer aquele problema e o que ele vai ter depois de vencer o problema, já o envolvido não, né? E olha o verso 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual formos em missão de reconhecimento devora aqueles que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são gigantes, o problema é muito grande. Então os envolvidos muitas vezes eles vão olhar só o problema, o tamanho do problema. Mas os comprometidos já vão olhar o tamanho da vitória derrubando aquele problema. E é essa, querido, a visão que nós vamos ter, né? E aí, querido, a gente pode ver, para fechar aqui, o tamanho do comprometimento de Deus conosco, né? O comprometimento de Deus conosco. Olha só, Romanos 8, 31 e 32, ele diz assim, ó: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, né? Então Deus, ele entregou, Deus comprometido conosco entregou o que ele tinha de melhor, né? O próprio Senhor Jesus Cristo se entregou por nós naquela cruz, né? Então ele está totalmente comprometido conosco, porque ele se entregou. Isaías 53, 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, querido, Deus, ele já fez tudo, ele foi totalmente comprometido na primeira parte do plano de salvação, que era
o Senhor Jesus se entregar naquela cruz. A primeira parte, querido, porque a segunda ainda vai acontecer. Jesus vai voltar buscar a sua igreja, mas até aqui tudo que tinha de profecia até a vinda do Messias e até a morte e ressurreição dele já aconteceu, né? Então ele está totalmente comprometido comigo e com você, querido. Por isso, né, não se desespere. Fique tranquilo, continue fazendo as coisas da melhor forma possível, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja um filho comprometido com seus pais, seja uma pessoa comprometida no seu trabalho, na obra de Deus, né? 1 Coríntios 15:58, Paulo fala: no mais, irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, né? Porque o nosso Deus, ele é comprometido e ele vai te honrar. Seja comprometido, o comprometido, querido, ele jamais perde, mas Deus sempre vai honrar os comprometidos, e que você possa sempre, querido, não olhar o problema, mas lembrar que você tem um Deus que é sempre maior que os problemas e que a vitória é sempre maior também que aquele problema. Amém? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, em nome de Jesus Cristo, e até o último vídeo dessa série, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém?